Capítulo 4.10 Significado físico da função de onda. A expressão relativamente simples desenvolvida por Schrödinger descreve a mecânica do elétron no átomo. O problema agora passou a encontrar a forma correta de psi, que é conhecida como função de onda. O significado de psi ao quadrado é uma função da localização do elétron no espaço em relação ao núcleo, que é a fonte da força de atração que atua sobre o elétron. Como em qualquer sistema de ondas estacionárias, certas condições de limite devem ser aplicadas, o que também vale para psi. 1. O valor de psi deve se aproximar de zero quando a distância do elétron ao núcleo se aproxima do infinito. 2. A função psi deve ser contínua. Quando a função de psi é determinada para um sistema particular, disse que a equação foi resolvida. Os detalhes da resolução da equação estão além do escopo deste livro, mas os resultados da equação são importantes. Uma vez que a forma de psi é conhecida, as energias permitidas de um átomo podem ser previstas pela equação de Schrödinger. Após Schrödinger propor a equação, ela foi resolvida para vários átomos, e os níveis de energia previstos concordaram com os espectros observados. Porém, a informação mais importante contida em psi é a localização do elétron em relação ao núcleo no espaço. O quadrado da função psi pode ser calculado para qualquer dado ponto e representa a probabilidade de encontrar o elétron naquele ponto particular. O significado disso é de grande importância. Embora o elétron permaneça uma partícula com uma carga definida em massa, o problema anterior do ponto exato em que o elétron está localizado não faz mais sentido. Se algum experimento revelasse uma localização definitiva para o elétron, isso teria pouco significado e um grande número de tais observações, semelhante a uma série de múltiplas exposições de um filme fotográfico, produziria resultados significativos que mostrariam que o elétron pode estar em qualquer lugar com pelo menos algum grau de probabilidade. Isso não significa que o elétron esteja se movendo para todos esses lugares, mas que o conceito de localização não é importante para uma partícula tão pequena quanto o elétron. Se contarmos apenas os locais em espaço no qual a probabilidade do elétron se manifestar excede algum valor arbitrário, por exemplo, 95% de probabilidade, descobrimos que a função psi ao quadrado define uma região tridimensional definida aqui chamada de orbital. Por que o elétron não cai no núcleo? Podemos agora retornar à pergunta sobre a queda do elétron no modelo de Rutherford, que Bohr não conseguiu responder em 1912. A descoberta subsequente da natureza ondulatória do elétron e a analogia com ondas estacionárias em sistemas mecânicos não respondeu realmente esta questão. O elétron ainda é uma partícula de carga negativa atraída para o núcleo. A resposta vem do princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que uma partícula quântica como o elétron não pode ter simultaneamente valores claramente definidos de localização e de momento e energia cinética. Para entender as implicações desta restrição, suponha que o elétron está em uma pequena caixa e as paredes da caixa definem a precisão dx para a localização do elétron. Quanto menor for a caixa, saberemos a localização do elétron com maior precisão. Conforme a caixa fica menor, a incerteza no elétron, a energia cinética aumenta e, por consequência, o elétron pode ter tanta energia cinética que é capaz de penetrar na parede e escapar dos limites da caixa. A região próxima ao núcleo pode ser pensada como um funil extremamente pequeno semelhante à caixa e as paredes correspondem à atração eletrostática que deve ser superada para que o elétron confinado nesta região possa escapar. Como o elétron é atraído em direção ao núcleo por atração eletrostática, o volume ao qual está confinado diminui rapidamente. Porém, sua localização é agora conhecida com mais precisão, e sua energia cinética é incerta e pode passar à atração eletrostática, de modo que ele seja ejetado para um orbital de maior energia. Também podemos descartar a questão sobre a irradiação da energia cinética enquanto gira em torno do núcleo. A equação de Schrödinger descarta o conceito de um caminho ou trajetória de uma partícula. A antiga órbita é agora um orbital, definido como os locais no espaço em que a probabilidade de encontrar os elétrons excede algum valor arbitrário. O caráter ondulatório do elétron coexiste com o seu momento e com uma velocidade efetiva, mesmo que o movimento do elétron não implique a existência de um caminho definido ou trajetória que associamos a uma partícula de maior massa.
A visão moderna da estrutura atômica descarta a ideia antiga da visão planetária de elétrons circulando ao redor do núcleo em órbitas fixas. No entanto, esta teoria antiquada contém alguns elementos que são mantidos na nova teoria. Por exemplo, agora visualizamos as órbitas de Bohr como camadas esféricas em vez de círculos bidimensionais, mas o significado é diferente. Em vez de definir o caminho dos elétrons, eles simplesmente indicam os locais no espaço em torno do núcleo em que a probabilidade de encontrar o elétron tem o seu valor máximo. O elétron retém sua massa e momento como uma partícula, porém a pequena massa exalta as propriedades ondulatórias, o que dá origem aos padrões de ondas estacionárias que definem os estados energéticos possíveis do elétron em um átomo.